O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui para ajudá-los. Preparei esse aulão falando um pouco de cada um dos conteúdos que a gente vai ter para o teste. Então deixa eu colocar eu aqui um pouquinho mais para baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a mim mesmo para que vocês consigam me ver melhor. Então vamos lá! O primeiro tema que nós iremos tratar hoje será as 4 operações. As 4 operações com os números decimais. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com adição e subtração. Então vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tenho aqui um número 3 inteiros 758 milésimos mais 15 inteiros e 8 décimos, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar de uma forma que a unidade fique embaixo da unidade. Observe que o algarismo que sempre está à esquerda da vírgula é a unidade. Então essa é a dica. Então você pode colocar o primeiro número, não precisa ser o maior primeiro. Se quiser colocar o maior primeiro, não tem problema nenhum. O que importa é que a unidade que está aqui é o 3, o 5 fica aqui embaixo do 3. Ó. Então aqui vai ficar 15 inteiros e 8 décimos. Esses espaços vazios, vocês podem completá-los com 0. É opcional, não tem necessidade, eu gosto de fazer isso. Mas eu mesmo nem sempre faço. Aqui fechou, passa a regra e fecha a conta agora. Agora é só somar. 8 mais 0, 8. 5 mais 0, 5. 7 mais 8, 15. Então 5 e sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. E 0 mais 1, 1. Perceba que é importante colocar vírgula, porque senão você vai dizer que 3 mais 15 dá 19.558. Não é verdade, é 19 inteiros e 558 milésimos. A conta de subtração é a mesma coisa. Na conta de subtração, você precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 80 inteiros e 7 décimos, menos 2 inteiros e 38 centésimos. Então a gente primeiro escreve um número maior. No caso da subtração, esse número tem que estar em cima de qualquer jeito, que é o minuendo. Esse é o subtraindo, que é o que tira. Lembrando que a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade. Então perceba que aqui eu tenho uma vírgula, aqui eu tenho uma vírgula. Então sempre quem está à esquerda é a unidade. Então vou colocar aqui a unidade aqui embaixo e 38. Os espaços vazios eu posso preencher com 0. E nesse caso aqui eu tenho a obrigatoriedade de colocar o 0. Nesse caso aqui eu preciso colocar. Aqui é opcional. Vamos fechar a conta. E vamos lá. 0 menos 8 não é possível, então o 7 empresta, fica 6, e aqui vai ficar 10. Então aqui, ó, 10 menos 8, 2, 6 menos 3, 3, 0 menos 2 não é possível, então aqui o 8 empresta, que fica 7, que fica 10, 10 menos 2, 8, e 7 menos 0, 7. A mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. Então deu 78 inteiros e 32 centésimos. Ô professor, e se eu tivesse que fazer uma conta desse tipo aqui, ó, 25 menos 5 inteiros e 73 centésimos. Um número é natural e o outro número é decimal. O que a gente precisa pensar é o seguinte: o 25 é a mesma coisa que 25,0.
Então observe que é só colocar a unidade, que é o 5, embaixo da unidade, que é esse daqui. Então vamos lá, ó. 25. Vamos igualar as casas decimais. Como aqui tem duas casas decimais, a gente coloca duas casas decimais só para igualar. Menos 5 inteiros e 73 centésimos. Subtraindo aqui, agora a gente consegue fazer a conta. Eu não posso fazer aqui, ó, 0 menos 3, 3. Não é assim. Eu tenho que pegar emprestado, porque não dá para tirar 3 de 0. Então, se você prestar atenção, quem vem antes desse 0 é o número 50. Então, a gente pega 50 décimos aqui, vai ficar com 49 décimos, porque a gente empresta um décimo, e esse décimo vale 10 centésimos, porque o sistema é decimal, ele não muda. Então, aqui, 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. Não posso fazer 4 menos 5, então 2 empresta. Então 2 vira 1. E aqui vai virar 14. 14 menos 5 vai dar 9. 1 menos 0 vai ser 1. E vírgula embaixo de vírgula. Não pode esquecer, no caso aqui, dessa vírgula, por favor. Vamos limpar e vamos para a multiplicação agora. Então já vimos adição, subtração e agora vamos ver a multiplicação. A adição e a multiplicação, a adição e a subtração de números naturais é aquele procedimento que vocês já estão carecas de saber. Então vamos multiplicar aqui números 3 inteiros e 75 centésimos vezes 1 inteiro e 8 centésimos e 8 décimos. Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui para poder mostrar para vocês. E vou fazer algumas variações nela. Olha só. Primeiro eu vou multiplicar o 8. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 7, 56. Com 4 que subiu, 60. Sobe 6. 8 vezes 3, 24. 24 com 6 que subiu, 30. Então deu um número até bonitinho, ó. Como eu vou multiplicar 1, esse 1 vale 10. Então multiplicar por 10 é o mesmo que multiplicar com 1 acrescentando 0. Então bora logo acrescentar logo esse 0 aqui. Apagar isso aqui. E vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Somando aqui um resultado no outro, nós temos 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. E 3 mais 3, 6. Aí vocês se perguntam, nossa, eu estou multiplicando 3 por 1 e deu esse resultado gigante. Calma, gente. Se vocês prestarem atenção, esse número aqui ele tem duas casas decimais. E esse daqui tem uma casa decimal. Então a resposta vai ter que ter 3 casas decimais, que é a soma. 2 mais 1, 3. Então a resposta seria 6 inteiros e 750 centésimos. Se eu, por exemplo, tirasse essa vírgula daqui, o que aconteceria? Eu teria apenas essas duas casas decimais daqui de cima. Essa casa decimal aqui não existiria mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas colocar duas casas decimais. Então se fosse, por exemplo, R$ 3,75, 18 vezes, vai dar R$ 67,50. Digamos que uma pessoa economize R$ 3,75 por dia. Após 18 dias, quantos reais essa pessoa economizou? R$ 67,50. Ok? E a última continha que nós iremos fazer hoje é de divisão. Mas na conta de divisão eu não vou fazer com número decimais. Apesar de vocês já trabalharem com contas decimais na divisão. Por que, tio Samuel? Porque nesse teste agora eu não vou cobrar. Vou cobrar a divisão com 2 algarismos no divisor, mas sem ser com número decimal. Então vamos lá. Vou colocar um número aqui aleatório. 88.675. E vou dividir esse número
vou dividir esse número por... Deixa eu pensar aqui em qual número que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui o número 32. Pronto, vamos dividir por 32. Aí eu vou fazendo aquela continha natural. Vocês podem armar a tabuada do 32 aqui, ou pode fazer uma espécie de rascunho para poder vocês calcularem as multiplicações. Deixa eu botar esse rascunho mais para cá, assim, ó. Vocês podem fazer um rascunho para que vocês possam... Deixa eu diminuir meu tamanho aqui. Para que vocês possam ir fazendo os cálculos que vocês precisarem. Então, olha só. Vamos começar aqui. Qual número multiplicado por 32 dá 8? Não tem. Eu posso colocar o zero ou não. Eu gosto de colocar por conta dos números decimais. Qual número multiplicado por 32 dá 88? Eu acredito que seja o 2. Então, faço assim, ó. 32 vezes 2. Então, aqui vai dar 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Se eu colocar por 3, bora ver aqui por 3, ó. 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Perceberam que 96 passou? Aí repare, não apaguem essas contas que vocês fizeram. Deixe ela aí, porque durante a conta você pode precisar dela de novo. Então olha só. Eu vou colocar o 2. Então vai ficar 2 vezes 32, que dá 64. Se eu fizer aqui a diferença, vai sobrar 4 e vai sobrar 2. Então agora, acabou a conta? Não, porque eu tenho 6 para descer. Então eu vou descer o 6. Acredito eu que deve dar lá perto de 7, de 6, de 8, por aí. Vou tentar por 7. Então vou fazer assim, ó. 32 vezes 7. Quem quiser armar a tabuada do 32, arma a tabuada do 32. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 3, 21. Com 1 que subiu, 22. Então que deu 224. Deu menor. Bora testar o 8 para ver. 32 vezes 8. Eu acredito que vai ser o 7 mesmo. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 3, 24, com 1 que subiu, 25. Então perceba que 32 vezes 8 ultrapassa o valor que eu preciso dividir. Então eu vou conseguir dividir aqui a 224. Então eu vou fazer 32 vezes 7. Então 32 vezes 7 dá 224. E dessa vez vai sobrar 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. E 2 menos 2, 0. Sobrou 22 dessa vez. Aí agora eu vou descer o 7. Observe, lembra que eu falei para vocês para não apagar as contas? Olha a continha aqui já pronta. 32 vezes 7 dá 224. E 32 vezes 8 já ultrapassou. Então aqui, ó, 7. 7 vezes 32 dá 224. E aqui sobram 3. Aí eu vou descer o 5. E pergunto pro 32. Ó. Perceba que dessa pergunta. Qual número multiplicado por 32 dá 35? Nesse caso aqui é 1. Tá muito fácil. Então 1 vezes 32. 32. E 35 menos 32 sobrou 3. Então é isso. Qual o resultado dessa conta? Então, o quociente é igual a 2.771 e o resto igual a 3. Como eu não vou utilizar números decimais, a conta não precisa continuar. Mas se eu quisesse continuar para os números decimais, é só colocar vírgula aqui e colocando os zeros e descendo os zeros que você precisar. Beleza? Para finalizar nossa aula de hoje, eu queria dar uma ideia aqui para vocês com relação aos múltiplos. Vamos pensar aqui, ó. Bota aqui os múltiplos de um número qualquer. Bota aqui os múltiplos de 8 para poder a gente analisar. Então nós temos aqui o 0, o 8, o 16,
o 24, o 32, o 40. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. O 40. Nós temos o 48. Nós temos o 56. E por aí vai. Vou botar 3 pontos aqui que é para mostrar que é um conjunto infinito. Não sei se vocês perceberam, mas o conjunto dos múltiplos de 8 nada mais é do que o 8 multiplicado por um valor desconhecido, que vai dar os múltiplos de 8. Então repare, quando eu pego o 8 e multiplico pelos números naturais, o resultado são os múltiplos de 8. Então 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Então os múltiplos de 8 nada mais é do que a tabuada do 8. E lembrando que, por exemplo, 8 vezes 5 é igual a 40, por exemplo. Então 40 dividido por 8 vai ser igual a 5. Certo, gente? Então tenho aqui 40 dividido por 8 igual a 5. Então perceba que todos os múltiplos de 8 podem ser divididos por 8, que você vai encontrar um resultado exato, não vai sobrar resto nessa divisão. Então é uma outra característica dos múltiplos. Uma outra característica dos múltiplos é que sempre o primeiro múltiplo vai ser o 0. E isso tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se eu falar assim para vocês, quais são os 5 primeiros múltiplos de 8? Você tem que ter cuidado, porque tem gente que vem até o 40, porque 8 vezes 5, 40. Mas perceba que o 40 não é o quinto múltiplo, ele é o sexto, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto múltiplo de 8. Então, se na pergunta tem assim, qual é o sexto múltiplo de 8? O sexto múltiplo de 8 é 40. E o quinto múltiplo de 8, 32. E o primeiro múltiplo de 8, 0. E o segundo múltiplo de 8, 8. Então, sempre o primeiro múltiplo de um número vai ser o 0 e o segundo múltiplo de um número vai ser ele mesmo. Sempre, isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 é 0 e todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Se eu pergunto assim para vocês, quais são os 5 primeiros múltiplos de 8? Qual seria a resposta? Seria 0, 8, 16, 24 e 32, ponto final. Eu não vou colocar reticências, como tem aqui. Não vou colocar. Por que eu não vou colocar reticências? Porque esse é um conjunto que tem começo e que tem fim. Os múltiplos é um conjunto infinito. Tem começo? Tem, mas não tem fim. Então, essas são as relações de múltiplos que estamos trabalhando por agora. Então, se liguem e tenham bastante atenção nesse conhecimento. E só para finalizar a aula de hoje, lembrar a vocês com relação às operações inversas. Porque vejam só, vocês sabem que a operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da subtração é a adição e a operação inversa da multiplicação divisão e da divisão multiplicação. O que isso leva a entender? Que uma conta acaba desfazendo a outra. Por exemplo, 8 mais 2 igual a 10. 10 menos 2 igual a 8. Então perceba que quando você faz a operação inversa, você volta para o valor inicial. Então vamos supor, Samuel tem um valor na carteira. Samuel foi no supermercado e gastou 5 reais. Quando ele voltou para casa, percebeu que tinha 30 reais na carteira. Quantos reais ele tinha antes de ir ao mercado? Então repare, eu tinha uma quantia, gastei 5 e fiquei com 30. Então eu tinha uma quantia que foi retirada da minha carteira. O que eu faço? Eu devolvo essa quantia para a carteira para saber quanto que eu tinha antes. É como se eu estivesse rebobinando o filme. E para rebobinar o filme eu faço a operação inversa.
Então, se eu tirei dinheiro da carteira, eu fiz a conta de menos, para saber quanto que eu tinha antes, eu boto o dinheiro de volta. Então, eu vou fazer mais 5 reais. Então, eu tinha 35, porque 30 mais 5 é 35. Gastei 5 no mercado, então 35 que eu tinha menos 5, aí eu fiquei com os 30. Entenderam? A multiplicação é a mesma coisa. A multiplicação desfaz a divisão. A divisão desfaz a multiplicação. Tanto é que essas operações inversas são muito utilizadas para que você possa conferir se o cálculo que você fez está correto ou não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse aulão. Espero vocês na terça-feira para a gente fazer a nossa avaliação, nosso pequeno teste. Não se preocupem que está bem tranquilo e tudo que vocês consigam fazer. Então, um beijo e até lá. O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde.